Alô, galera do primeiro ano, tudo bem com vocês? Nós vamos aqui dar sequência à nossa bioquímica celular e hoje nós vamos falar sobre as vitaminas. Como você lembra, as vitaminas são substâncias químicas orgânicas, né, que têm uma função, na verdade, funções variadas, né? Quimicamente, as vitaminas elas podem ser proteínas ou lipídios. Então, a sua natureza química não é homogênea, ela é heterogênea. Agora, existem algumas coisas importantes sobre as vitaminas, né? Principalmente alguns mitos em relação à vitamina. Primeiro, vitaminas elas não são energéticas. Energéticas são apenas carboidratos, lipídios e proteínas, né? Agora, as vitaminas elas podem ajudar na liberação de energia, né? Um outro detalhe é o uso de vitaminas, por exemplo, para uma certa doença. Viroses, por exemplo. É muito comum as pessoas usarem vitaminas durante uma infecção virótica, como gripe, resfriado ou até mesmo Covid-19, por exemplo, como se a vitamina, somente a vitamina C, fosse curar essa doença. Também é lenda. As vitaminas elas podem ser usadas para aumentar a tua imunidade, mas antes de você pegar a virose. Depois que você já está com a virose, apenas os anticorpos é que podem, na verdade, destruir esses vírus, ok? Bem, mais interessante que até o século XX, até antes do século XX, a maioria das doenças como escorbuto, beriberi, anemia perniciosa, não se conhecia a causa. Por quê? Porque ainda não se conheciam as vitaminas. Em 1912 apenas, um químico chamado Casimir Funk, ele descobre na casca do arroz, na película do arroz, uma vitamina. E ele viu que essa substância, na verdade ele descobre uma substância química do grupo das aminas e percebe que essa amina era vital ao nosso organismo, quer dizer, a falta dessa substância química, dessa amina, causava doenças como problemas musculares nas aves, nas galinhas especificamente, que levavam à morte. Portanto, essa amina seria vital ao nosso organismo, ao nosso organismo e de aves também. E aí ele acabou chamando isso de essa substância de vitaminas, embora nem toda vitamina realmente seja uma amina. Então, o que são vitaminas? São substâncias químicas orgânicas de natureza heterogênea. Algumas vitaminas, como eu falei, são gordurosas, são lipídicas, e outras vitaminas são proteicas, A sua função, a vitamina tem uma função reguladora, ela regula as reações químicas dentro do nosso corpo. Muitas dessas vitaminas funcionam como coenzimas, ou seja, atuam junto com as enzimas nas reações químicas. Quer dizer, sem certas vitaminas, algumas reações deixam de acontecer dentro da gente e a partir daí, essas reações sem acontecerem, substâncias deixam de ser formadas e a consequência disso são as doenças, As fontes das vitaminas são variadas, não existe um alimento que tenha todas as vitaminas que nós precisamos. O grande segredo para obter todas as vitaminas que precisamos é termos uma dieta variada. E as vitaminas são classificadas em dois grandes grupos, as hidrossolúveis e as lipossolúveis, ou seja, aquelas solúveis em água, que são vitamina C e as vitaminas do complexo B, e aquelas solúveis em gordura, ou seja, em lipídios, são as vitaminas K, vitamina E, vitamina D e a vitamina A, aquele velho macete chamado de queda, são as 4 vitaminas lipossolúveis. Na nossa aula de hoje, nós vamos falar mais das vitaminas hidrossolúveis, ok? Bem, as vitaminas solúveis em águas, as hidrossolúveis, elas na verdade são substâncias que participam de várias reações químicas no nosso corpo. Como elas são solúveis em água, a gente armazena muito pouco dessa vitamina. O excesso dessas vitaminas acaba sendo eliminado através da urina, já que elas se dissolvem em água, Ou seja, dificilmente você vai ter um prejuízo ao consumir em grande quantidade essa vitamina, uma vez que o excesso você consegue excretar, junto com a urina. As lipossolúveis não. Como elas são solúveis apenas em gordura e não em água, você não excreta através da urina. Ou seja, se você consumir em grande quantidade, ela acaba sendo acumulada dentro de você, ou no tecido adiposo ou no fígado, que também tem gordura. E a partir daí, então, elas armazenadas no teu corpo em excesso podem sim causar problemas de saúde ao teu organismo. Aqui você observa um quadro resumindo as vitaminas. As lipossolúveis, que são as vitaminas K, E, D e A, e aqui as hidrossolúveis, que não tem a vitamina C, e, no caso, as vitaminas do complexo B. As vitaminas do complexo B, algumas são liberadoras de energia,
né? Como a B1, a B2, a B3, a B5, a B7, ou seja, elas ajudam a liberar energia. A falta delas vai comprometer a produção de energia em órgãos importantes como o sistema nervoso ou até mesmo o coração. A falta, a carência dessas vitaminas causa problemas neurológicos e cardíacos. As hematopoéticas, ou seja, aquelas que são usadas para produzir glóbulos vermelhos, né? Células sanguíneas, especialmente os glóbulos vermelhos, a B9 e a B12, justamente por isso a falta dessas duas vitaminas causa anemia, porque sem elas nós não conseguimos produzir glóbulos vermelhos, né? E nós temos então a vitamina C, que é uma vitamina hidrossolúvel, mas que não pertence ao complexo B. Bem, é importante lembrar que algumas vitaminas não estão prontas necessariamente quando nós as ingerimos, né? Existem vitaminas que estão na forma precursora, ou seja, é como se fosse uma vitamina inativa, chamadas então de provitaminas, né? Quando nós ingerimos essas substâncias, elas sofrem reações dentro da gente e aí se transformam em vitaminas de verdade. É o caso, por exemplo, do beta-caroteno, presente nos vegetais amarelados ou alaranjados ou avermelhados. Quando você consome esses vegetais, né, e também presente nas folhas verdes, esse beta-caroteno está lá e dentro de você o beta-caroteno se transforma em retinol, que é a vitamina A. Ou seja, o beta-caroteno é a provitamina A. Lembrando que a gente tem vitamina A já pronta, mas principalmente nos alimentos de origem animal, como leite, carne, ovos, fígado, né? Nos vegetais não existe a vitamina A pronta, mas existe a provitamina A, que é o beta-caroteno. Assim como nós temos o ergosterol. O ergosterol é um lipídio, né? É um esteroide, né? O ergosterol, que dentro da gente se transforma em vitamina D, chamada calciferol. Como isso acontece? Quando nós ingerimos alimentos gordurosos como leite, ovos, fígado, carne, ingerimos ergosterol. Esse ergosterol fica na nossa pele e quando vamos expor essa nossa pele à radiação ultravioleta, o ergosterol se transforma em calciferol, que é a vitamina D. Por que o nome calciferol? Porque essa vitamina é responsável por absorver o cálcio no intestino grosso, né? Para que então esse cálcio vá para o nosso sangue. Por isso que sem essa vitamina, o calciferol, todo o cálcio que você ingere acaba sendo eliminado nas fezes e não fica nada no teu corpo e você acaba tendo problemas principalmente nos ossos. A vitamina D também, que é muito usada, né, como uma substância para a nossa imunidade. A falta de vitamina C, a falta de vitamina D acaba causando baixa imunidade, né? Existe até hoje uma relação entre falta de vitamina D e complicações de algumas infecções virais, como por exemplo a própria Covid-19. Bem, aqui você tem então as vitaminas do complexo B. A B1, né, chamada assim porque foi a primeira vitamina descoberta naquela casca do arroz que eu te falei, né? Essa vitamina, quimicamente ela é chamada de tiamina. A falta dela, a carência da tiamina, causa uma inflamação nos nervos generalizada, ou seja, uma polineurite, uma inflamação dos nervos de forma generalizada. A pessoa então ela tem dores musculares, né, porque os nervos estão inflamados, ela para de se movimentar, né, e fica prostrada. O nome dessa doença é beriberi, que é uma palavra que vem do singalês, lá no Sri Lanka, que quer dizer, na verdade, fraqueza. O indivíduo fica fraco, não consegue se movimentar. A vitamina B1 que está presente nos cereais integrais, como o arroz, por exemplo, né? Todo cereal integral vai ter. Feijão, fígado, ovos, leite, você vai encontrar a vitamina B1. A B2, também chamada riboflavina, a falta dela causa inflamações na pele, dermatite, inflamação também no canto dos lábios, que é a queilose, e inflamação na língua. Veja que a vitamina B2, ela acaba estando nas mesmas fontes praticamente da vitamina B1. Então essas vitaminas do complexo B, elas estão praticamente nas mesmas fontes. A vitamina B3, também chamado de PP, ou seja, que previne a pellagra, ela tem um nome químico também chamado de niacina. A vitamina B3, a falta dela, causa uma doença chamada pellagra, ou doença dos 3D. A pessoa com pellagra ela vai ter 3 doenças que começam com a letra D: dermatite, inflamação na pele, demência, problema no sistema nervoso e diarreia, né? E aí você vê a B6, a piridoxina. Ela é uma vitamina também importante para a pele, uma vez que a falta dela causa doenças da pele, e ela também é importante para a liberação de energia no sistema nervoso. A falta dela causa então para distúrbios nervosos
inércia e extrema apatia. Então essas são vitaminas do complexo B. Continuando com elas, nós temos agora a B9 e a B12. Vimos anteriormente que essas duas vitaminas, elas acabam sendo vitaminas que são importantes para a hematopoiese, a produção de hemácias. Por isso que a falta delas causa anemia. Sem essas vitaminas, automaticamente você produz poucas hemácias, não só hemácia, como também leucócitos. Daí porque o ácido fólico, por exemplo, é muito importante para aumentar a nossa imunidade. Só como é que eu posso aumentar a minha imunidade? Algumas vitaminas podem fazer isso, como por exemplo a vitamina D, a vitamina B9, a vitamina B12, são vitaminas que na verdade aumentam a tua imunidade. A vitamina B9, por exemplo, é muito importante para a divisão celular, para a mitose, e por isso é muito importante para o feto, já que embrião e feto estão em constante mitose. Se a mãe tiver a falta dessa vitamina, a criança acaba tendo deformações, principalmente no tubo neural, essas deformações no feto, como por exemplo a espinha bífida, que vamos mostrar posteriormente. Por isso é muito importante a mulher grávida, principalmente no primeiro trimestre da gravidez, consumir essa vitamina na forma de medicamento, que vai ter uma concentração bem mais alta. A vitamina B12, ela também é importante para formar hemácias, e a falta dela causa anemia perniciosa. Lembre-se que vitamina B9 e B12, elas são fabricadas pela nossa flora intestinal, pelas bactérias que estão no nosso intestino. Nós não produzimos nenhuma vitamina, tá? Então o nosso corpo não tem capacidade de fabricar vitaminas, ou seja, toda vitamina que precisamos ou recebemos através da dieta, ou então algumas delas são fabricadas pela nossa microbiota intestinal, que são bactérias que estão dentro da gente produzindo vitaminas. A vitamina B9 e B12 são vitaminas que a nossa microbiota produz naturalmente, tá? E aí, para finalizar, as vitaminas hidrossolúveis, a vitamina C, a mais conhecida das vitaminas, também chamado de ácido ascórbico, como é um ácido, está presente nas frutas cítricas, Não só fruta cítrica, mas toda fruta que tiver um gosto azedo é porque tem vitamina C. Essa vitamina é muito importante para a nossa imunidade, para prevenir doenças, Veja, como já falamos, ela não vai matar vírus, mas ela pode prevenir, aumentando a tua imunidade, prevenindo doenças. A falta de vitamina C causa principalmente o escorbuto, que é uma doença bem comum nos marinheiros, do século XIII, século XIV. Eles ficavam muito tempo sem consumir alimentos como frutas cítricas. A vitamina C só existe nos vegetais, não existe vitamina C nos alimentos de origem animal. E por ficarem muito tempo sem consumir essas vitaminas, os marinheiros tinham escorbuto, que é uma inflamação e sangramento da gengiva, causando também um apodrecimento dos dentes, e era o que mais matava os marinheiros naquela época. Aqui você vê então algumas imagens mostrando um paciente com beriberi, falta de vitamina B1. Veja então que o indivíduo não consegue se locomover porque há um inchaço nos músculos e nos nervos desse indivíduo. Aqui você vê a queilose, inflamação no canto dos lábios, e a glossite, inflamação na língua, que é a falta de B2. Aqui você já vê dois pacientes com escorbuto, falta de vitamina C, com inflamação na gengiva, apodrecimento e queda dos dentes. E finalmente a falta de B9, esses indivíduos aqui, quer dizer, no período fetal, essas crianças tiveram carência de vitamina B9, e aí uma má formação do tubo neural, que é chamada espinha bífida, falta de B9, que é o ácido fólico, quer dizer, a mãe teve carência dessa vitamina durante a gravidez. Na próxima aula nós vamos falar sobre as vitaminas lipossolúveis. Um forte abraço e até a próxima.